Capítulo 13. Alessandra, a certeza da fé. Peter nas garras da AIDS. Voltemos ao Teatro Vivo, onde João Batista era presença majestosa, e nós, profundamente emocionados, víamos um belo filme sobre ele. Por toda a Galileia se espalhavam as histórias sobre o profeta, chegando elas até Jesus. Ele as ouvia comovido, recordando-se do primo. Não havia, entretanto, qualquer contato entre eles. Um vivia em Nazaré, o outro no deserto da Judeia. Mas com os desígnios de Deus ninguém pode, e eles se cumpriram. Naquele dia, os dois se reencontraram. João tinha conhecimento dos fatos que haviam assinalado o nascimento de Jesus, do encontro de Isabel com Maria. E quando fixou o olhar no mestre, curvou-se com respeito. Aquele homem era diferente de todos os outros que dele se aproximaram. Jesus era possuidor de uma pureza de caráter que jamais divisara em homem algum. Jesus pediu o batismo a João e este falou: "Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim?" Com branda, mas firme voz, Jesus respondeu: "Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça." Humildemente, João desceu com o mestre ao Jordão. Ao deixar as águas do Jordão, Jesus inclinou-se em oração. Quanto exemplo ele nos deu com esse gesto, o de que cada ser precisa lavar-se na água da humildade para ter a força de viver no plano físico. João, emocionado ao ver Jesus curvado diante dele, orou a Deus com o coração repleto de lágrimas. Quanta beleza diante de nossos olhos! As luzes foram se apagando e nós nos preparando para a retirada. Da porta, contemplei o jardim de Maria e fiquei a pensar sobre os que renegam a mãe de Jesus, dirigindo-lhe palavras duras. São os fariseus de ontem, os mesmos espíritos que depois queimariam os cristãos. Hoje não chegam a tanto, mas usam as palavras duras da crítica, do ódio e do fanatismo. Entretanto, Maria, como mãe amorosa que é, ora a Deus, pedindo perdão por todos aqueles que ainda julgam que só a religião sua é a certa, enquanto a religião ensinada por Jesus foi e ainda é a da humildade, do perdão e do amor. Não devemos forçar ninguém a crer no que julgamos certo. A Inquisição surgiu do medo e da covardia. O espírita deve ter consciência de que a fé, por ser raciocinada, não exige que ele saia à rua com o estandarte da propaganda, ou que se arme da crítica para desprezar os que não pensam como ele ou os ameaçam com o chicote do fanatismo. No Jardim de Maria, deixei meu coração cantar esta canção. Eu vos amo, Senhora, Mãe de todos nós, bendita sois vós, Maria de Nazaré. Força da vida, santuário da minha fé. Mãe querida, Maria, vinde a nós. O coração dói tanto, bendita sois vós. Secai meu pranto. Senhora, Rainha do céu, exemplo de fé. Maria de Nazaré. Andamos ao léu, ajudai-nos, Senhora, a caminhar em paz. Senhora, consolai-nos, precisamos de mais. Maria, Maria, Mãe de Jesus. Ao terminar, um dos irmãos me perguntou: "Gostas muito de Maria, não é, Luiz?" "Amo Jesus e respeito aquela que o carregou ao colo." Depois, não concebo alguém se dizer cristão ou espírita cristão e apontar erro nos outros, esquecendo-se de que Jesus não veio destruir a lei, veio vivê-la na sua plenitude, ensinando os homens a respeitá-la. Não vimos Jesus pregando contra as Escrituras. Em nenhum momento sequer ele desejou rasgar o Antigo Testemunho. E Allan Kardec, o grande codificador do Espiritismo, revelou a todos os homens a beleza do Espírito. Ele transformou o Espiritismo, supostamente relacionado com bruxarias e superstições, numa doutrina reveladora, onde o homem encarnado pode conhecer o mundo espiritual
à medida que vai se desprendendo da matéria. O verdadeiro espírita nada deseja destruir, pois tem a consciência de que o seu tempo como encarnado é mínimo e precisa ser aproveitado no estudo das obras básicas e nos trabalhos caritativos. Podemos perceber que os que vivem em polêmica, atacando aqui e ali, nada fazem, passam pela doutrina em total ostracismo. Só o amor constrói. Quem vive em contendas tem por companhia a vaidade e o egoísmo. Allan Kardec continua aí. Conhecendo muito bem a humanidade, ofereceu-nos o admirável obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, onde encontramos esta mensagem de um espírito israelita. Capítulo 1, item 9. Não vim destruir a lei. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, a moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, e há de fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e estabelecer entre todos os humanos uma solidariedade comum, desavenças, agressões morais, cada um desejando tornar-se o dono da verdade. É triste. Nada constrói, e mais triste ainda é convivermos com tais fatos. Sabe, Luiz, que existem espíritas contrários ao Antigo Testamento? É que eles se consideram melhores do que Jesus, falei. Não só contra o Antigo, mas contra o Novo Testamento também. Na concepção desses falsos espíritas, a doutrina espírita deveria existir sozinha, sem vínculo com os antigos construtores, esquecendo-se eles de que o sacerdote de ontem pode ser o espírita de hoje, praticando os mesmos erros. Não devemos criar na doutrina rituais e dogmas, completei. Todavia, cabe-nos respeitar outras religiões que os criaram. É dever do cristão assim proceder, ainda mais se ele é espírita e estuda as obras básicas, onde encontramos Allan Kardec dando lições de hombridade. No livro O que é o Espiritismo, Allan Kardec oferece a todos nós um banho de sabedoria, quando dialoga com um crítico. Pequena Conferência Espírita, primeiro diálogo. Eis uma das mais belas passagens desse importante livro, quando o visitante pergunta: então, no vosso entender, a crítica para nada serve, a opinião pública nada vale? Ao que Allan Kardec responde: não considero a crítica como expressão da opinião pública, mas como juízo individual, que bem pode enganar-se. Lede a história e vereis quantos trabalhos importantes foram, ao aparecer, criticados ao aparecerem, sem que isso os excluíssem do número das grandes obras. Quando, porém, uma coisa é má, não há elogio que a torne boa. Perder tempo criticando e atacando os irmãos denota a falta do que fazer, e todos sabemos que poucos são os obreiros da doutrina. É mesmo, os espíritas que vivem brigando entre si, longe se encontram da pureza doutrinária. Allan Kardec, em nenhum dos seus livros, atira pedras no quintal do vizinho. Por isso, ele foi escolhido para virar a página da história. Uma doutrina só é verdadeira quando reforma o homem. Se não deixarmos a capa do orgulho para trás, não teremos condição de alcançar a montanha do conhecimento espiritual. Porque vai nos faltar a asa da humildade. E rastejantes, ficaremos atirando pedras, pois que em nosso campo de trabalho só elas se avolumarão à nossa frente. Nisso, o legário aproximou-se, convidando-nos para irmos até a sala azul, onde receberíamos fluidos reconfortantes. Fiquei naquele ambiente, sonhando acordado, aproveitando para orar por todos os meus irmãos, principalmente por você, leitor, que professa a doutrina espírita, que já chegou junto à fonte das águas cristalinas. Desejo-lhe uma reforma íntima conscientizada de que o espírito é imortal,
mas que, embora encarnado, nem mesmo o seu corpo lhe pertence. Por que ficar perdendo tempo com brigas e mentiras? Orei também pelos médiuns, para que tomem muito cuidado com as mensagens, evitando assiná-las com nomes respeitáveis. O bom médium não é aquele que só recebe figurões, mas sim o que distribui ao seu redor as flores da paz e da verdade. Portanto, não caia no ridículo. É triste ver um médium em desequilíbrio. Não queira mudar ninguém, fazer os outros tornarem-se espíritas. Recorde que a nossa doutrina é mais uma filosofia de vida e feliz daquele que a compreende e procura vivê-la. O espírita tem por obrigação instruir-se. Depois da teoria, precisa deixar que os ensinos doutrinários lavem sua alma. Assim, alicerçado, saberá viver em espírito e verdade, ainda que vestido de um corpo carnal. Luiz, estás tão pensativo? Era Olegário, que me chamava à realidade. Sim, amigo, ando meio preocupado. Estão brincando com a doutrina espírita. Agora acabou o recreio. Vamos buscar mais uma irmã que está prestes a vir para cá. Nada falei. Apenas acompanhei os meus amigos à casa de Alessandra, uma bela jovem de 18 anos. Chegamos a um apartamento modesto, mas de muito bom gosto. Apenas Leonor, a mãe, e a serviçal Maura se encontravam em casa. Nada perguntei. Não demorou e chegou o pai, Antônio, com a jovem. Sua aparência não me deixava dúvidas quanto à doença. Poucos cabelos e cor característica. Parecia exausta. Leonor correu a abraçá-la e ela, muito carinhosa, enlaçou a cabeça da mãe em seu corpo. Tudo bem, mamãe? Só estou um pouco cansada. Quando Alessandra saiu da sala, Leonor perguntou a Antônio o que dissera o médico. Ela está muito mal, respondeu seu marido. Meu Deus, como suportar tal fato? Muito simples, rogando a Deus, pedindo forças. O que tem Alessandra? Perguntei então ao Olegário. Câncer no fígado. Por isso estamos aqui? Ela vai desencarnar? Continuei curioso. Penso que agora não. Só vimos fazer uma pequena visita à minha família. Alessandra é minha bisneta e não demora em deixar o físico. Os pais, espíritas, têm encontrado forças para ajudá-la. E ela também é um mimo de garota. Fui até o quarto, Alessandra escrevia em seu diário. Sentei-me ao seu lado, alisando seus cabelos. E não posso deixar de transcrever algumas linhas do que os meus olhos leram. Meu diário amigo. Hoje me encontro muito cansada. Sinto que logo irei partir. O bom é que nada temo. Me considero feliz, porque é 1000 vezes melhor o homem conviver com o desgaste de suas células do que aniquilá-las através dos vícios. Ontem vi um garoto pobre cheirando cola. Quanta infelicidade no seu olhar. Um menino velho, porque nele os sonhos já se dissiparam. Para mim, uma pequena melhora já é uma vitória. Enquanto os meus médicos tudo fazem pelo meu corpo, aquele jovem, como também outros, se suicidam a cada momento. Quando estive hospitalizada, alguns doentes sonhavam em voltar para casa. Ironia da vida. Quantas criaturas, por causa dos vícios, passam dias e dias longe dos lares, desprezando pais, filhos, enfim, a família. Um dia, meu diário, perguntei a uma doente o que ela queria ganhar de presente de Natal. Ao que me respondeu, só um pouco de saúde para alegrar meus filhos. Sei que vou morrer e não demora muito, mas sei também que levarei para onde for a certeza da minha fé. Amo meus pais, meus amigos, enfim, o amor é meu companheiro, por isso sou tão feliz. Alessandra mal acabara de escrever e a equipe do desencarne deu entrada no quarto. Aproximei-me dizendo, o que vocês querem? O Olegário só veio visitar a família, já está na hora de Alessandra partir? Eles me cumprimentaram e se chegaram a Alessandra, que já se encontrava caída sobre a escrivaninha.
Corri até a sala para chamar o Olegário, mas ele já estava com os pais da jovem, consolando-os. Olegário, chamei. Ele me olhou e pela expressão do seu olhar compreendi que chegara a hora de Alessandra. Deixei meu grupo naquele lar e busquei uma praça para orar e recordar os garotões, seus carros envenenados, as meninas seminuas, todos vivendo além do permitido, enfim, buscando a morte a cada minuto, porque para eles a vida corpórea é eterna. Senti pena dessas criaturas que passam pela vida, sempre recebendo e nada ofertando de bom ao seu espírito. Voltei à realidade com Sara me chamando. O que há, frade? Todas as vezes que te encontro estás tristonho? Nada, irmã. Estava pensando naqueles que lutam para viver na terra enquanto outros a desrespeitam. Sim, hoje nos defrontamos com um mundo difícil de ser analisado. Bem, mas deixe para lá e vamos andando. O Olegário nos espera para levarmos Alessandra para o Hospital de Jesus. De volta à casa de Alessandra, o corpo físico ainda lá se encontrava, enquanto seu espírito, deitado na maca, encontrava-se adormecido. Era de se admirar aquele espírito tão sereno, raro hoje em dia, quando tantos se suicidam. A equipe estava ainda desligando suas rodas energéticas. O perispírito, mesmo já afastado, ainda mantinha uma ligação com o físico, mas logo foram separados pelos técnicos. Notei que as rodas sagradas, que ficam no duplo etérico, pareciam queimadas. Perguntei ao Olegário o porquê e ele me respondeu: simplesmente porque Alessandra esteve muito tempo doente. Uma imensidade de fios energéticos não haviam ainda sido desligados, totalmente do físico, e quando os pais choravam, causando influência em Alessandra no desejo de voltar à vida física, esses fios deslizavam em direção ao corpo físico, saindo do perispírito. As rodas, alojadas no duplo, iam pouco a pouco apagando-se. Os técnicos ainda demoraram bastante a concluir o trabalho de desligamento, e quando terminaram, uma nova equipe levou Alessandra desacordada. Para onde ela vai? Perguntei. Primeiro, ficará em uma tenda socorrista, até terminar o funeral. Depois, levá-la-emos até o Hospital de Maria. Observei que outros espíritos familiares oravam pela paz de Alessandra, e foram eles, junto àqueles socorristas, que a levaram para o Hospital da Espiritualidade. Vamos até o centro que nos abriga em nossos trabalhos, falou o Olegário. Não vamos com a Alessandra? Perguntei. Não, nada podemos fazer, não pertencemos ao grupo socorrista. Depois poderemos visitá-la? Sim, estaremos junto a ela. Agora vamos começar outro trabalho. Percorremos as avenidas da grande cidade. Caminhava em silêncio, não queria saber onde íamos. Meu peito doía de tristeza por presenciar um mundo físico tão duro e cruel. O Olegário dirigiu-se a um hospital, onde Peter agonizava. Ficamos olhando aquele corpo físico todo chagado, magro, muito magro mesmo. Junto dele, uma equipe especial dava-lhes assistência. Era impressionante a aparência de Peter. Os ossos pareciam furar sua pele, tal a sua magreza. Luiz, que doença cruel, como castiga o homem, comentou Sara, condoída. É mesmo, parece uma praga destruindo vidas. O Dr. Nabuco, da equipe socorrista, aplicava passes em Peter, e este, no seu leito de dor, recordava sua vida de conquistas. Tinha sido rapaz bonito, muito bem financeiramente, mas sem controle algum sobre suas aventuras amorosas. Ia me retirar, não querendo conhecer pormenores de sua vida, porém o irmão Tibúrcio interceptou meus passos. Não vá, Sérgio, precisamos da sua ajuda. Presenciei então descortinar-se pela mente de Peter sua terrível vida sexual. Dupla personalidade, para os amigos, bom moço, bem casado, filhos, enfim, cidadão normal.
Mas por detrás dessa aparência existia um outro homem, aquele que saía às ruas em busca de parceiros, não importando quais fossem. Fiquei atônito. Peter os buscava bem longe do seu círculo social. Era outro homem, o que vagava nas rodoviárias, no cais do porto, nos cinemas, nos bares. Enfim, em qualquer lugar onde o sexo não tem controle. Agora, no leito de um hospital, Peter estava sendo corroído pela doença e pelo remorso. No seu desregramento, não só adquiriu a AIDS, como a transmitiu à esposa e à filhinha Mariane. Nisso, Idalina deu entrada no quarto. Alisando a mão do marido, notou uma lágrima rolando no rosto de Peter. Penso eu que de remorso. A esposa mostrava-se enfermeira atenta, formada em medicina, assim como o marido. Jamais pudera imaginar que o pai de sua filha, um dos mais conceituados médicos da cidade, levasse vida dupla. E a consequência de tudo era aquela cruel realidade. Ela, Peter e a garotinha, todos condenados à morte. Dr. Yang nos falou: o homem é muito cruel. Não bastando a sua própria dor, ainda semeia desespero no caminho dos outros. Em Idalina, o vírus ainda não se manifestou, mas breve sofrerá as primeiras crises da doença. Doutor, não existe um meio de os médicos espirituais efetuarem uma transfusão de sangue nessa irmã? Ela foi enganada pelo esposo e não é justo que seja vítima de tão cruel enfermidade. Ah, Luiz, como seria bom se pudéssemos aliviar todas as dores. E a garotinha onde está? Criada pela avó, encontra-se em estado terminal. Por isso a dor de Peter é mais intensa. Ele morre de remorso por ter levado a doença para sua esposa e sua filha. Como surgiu esse drama? A filha nasceu doente e precisou realizar alguns exames. Para a surpresa de Idalina, toda a família estava com AIDS. Peter confessou-lhe que, apesar de amá-la demais, não podia ficar sem suas conquistas masculinas. Ela gritou: "Por quê?" Ele apenas respondeu: "Porque meu corpo e minha alma não podem viver sem tal relacionamento." Idalina emudeceu. Em seu coração agora existia uma mágoa muito grande. Por que Peter não assumiu sua condição de homossexual? Interrogava-se. Se tivesse hombridade para tanto, não teria semeado tamanha dor. Qual a especialidade de Idalina? Cardiologia. E a de Peter? Foi excelente cirurgião plástico. Meu Deus! Como pôde jogar tudo fora? Naquele corpo semicadavérico, a pele escurecida, escamosa, juntamente com as fístulas, davam a Peter uma triste aparência. A esposa dedicada tudo fazia por ele. Acheguei-me a ela, alisei seu cabelo com grande respeito, e ela se arrepiou. Tive por Idalina um grande carinho. O que não vinha passando essa irmã, presenciando seu marido morrer pouco a pouco, sabendo que sua única filha logo pereceria e que ela, Idalina, também sofreria as consequências da doença. Olhei para Peter e perguntei a mim mesmo: por que, meu Deus, somos tão egoístas? Peter não tinha o direito de passar a doença para a esposa, e a filha, porquanto, como médico, era conhecedor dos terríveis efeitos do vírus no organismo humano. Luiz, o mal de todos nós é julgar-nos isentos de qualquer doença. Não tenho nada com isso, Sara, mas acho sujeira que um cara iludir uma jovem e ainda levá-la à morte. E a criança? Que maldade! Senti que ninguém gostou do meu modo de pensar. Yang esclareceu. Luiz, o maior castigo de Peter é o remorso. Quando olha a esposa dedicada, vem à memória que muitos dos seus parceiros nem se lembram da sua existência. E nos recordamos de Francisca Teresa. Quando ora Jesus, as lágrimas que velam vosso divino olhar aparecem-nos como diamantes preciosos que queremos recolher, a fim de conquistar, com seu valor infinito, as almas de nossos irmãos. A equipe que prestava socorro a Peter foi se retirando, dando entrada à do desencarne. Fiquei surpreso. Além de culpado pela doença da esposa e da filha,
Peter era também suicida inconsciente. Parei para indagar. Irmão Petrônio, pode explicar-me por que ele é considerado suicida? Não viste o filme, irmão? Peter buscava seus parceiros nos piores lugares. Como médico, tinha conhecimento de que a perversão sexual leva a sérios danos físicos e, mesmo assim, não se importou com uma possível gravidez da esposa. E foi o que ocorreu. Portanto, ele é culpado não só de ter contraído a doença, como de ter contagiado a esposa e a filha. Mas, irmão, ele não sabia. Como não, Sérgio? Ele assumiu com Jesus, o médico dos médicos, o compromisso de curar corpos e não o de contaminá-los. A medicina é um sacerdócio e ai daquele que brincar com ele. E se ele não fosse médico? Mesmo assim, seria culpado por não ter respeitado o seu lar. Peter não será socorrido? Será. Mas sua consciência irá por muito tempo acusá-lo de assassinato. Ele sofrerá de remorso, pagará muito caro suas horas de orgia. Irmão Luiz Sérgio, encontramos em Paulo, na sua Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 24 a 27. E porque esses homens são assim tão loucos, Deus entregou aos desejos dos seus corações para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Por causa do que essas pessoas fazem, Deus as entregou às paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza, e também os homens. Deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns com os outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmos a punição que merecem por causa da sua maldade. Não somos nós, os médicos da espiritualidade, que estamos dizendo isso, enfatizou o Dr. Young, mas sim um dos maiores apóstolos de Jesus, Paulo de Tarso. Que visão, Luiz Sérgio! Quantos anos se passaram? Será que esses espíritos que hoje brincam com o sexo não são os mesmos daquela época de Paulo? A natureza não dá saltos e o sexo é a fonte da vida física, mas também pode ser a porta do inferno. A escolha está nas mãos do homem. Acompanhando os últimos momentos de Peter, a roupagem terrena, refletia sobre a vida encarnada. Quando estamos na flor da juventude, sequer paramos para pensar que a doença existe e destrói sem piedade o corpo de carne. O homem não se convence de que o corpo físico é uma máquina não inteiramente conhecida por ele e que um dia terá de deixá-la. Se nem o corpo físico é nosso, por que somos ainda tão materialistas? Porque a imperfeição cega, respondeu Sara. É mesmo, amiga. Abraçados, afastamo-nos daquele local onde a AIDS corroía um corpo físico como dona absoluta. Tive a impressão de que milhões de bactérias haviam subjugado o corpo físico de Peter, corroendo-lhe a carne com um apetite feroz. Baixei os olhos e orei a Deus, pedindo força a Jesus, para que Ele fique ao nosso lado até o final dos tempos, não nos deixando inertes diante das tentações. Que Ele derrame sobre toda a terra o orvalho do Evangelho, pois só assim seremos salvos. Capítulo 14. Amor, moeda dos dois planos. Para onde Peter será levado? Indaguei ao Dr. Yang, médico chinês especializado em cancerologia, quando nos retiramos. No momento, pouco podemos fazer por ele. Sua perturbação é tamanha que os encarregados do socorro terão de levá-lo a uma casa espírita, pois ele necessita demais dos fluidos de médiuns equilibrados. Abordando vários assuntos, fomos chegando à casa espírita. Não fui imediatamente para os aposentos. Fiquei no salão orando e reencontrei Paulino e o irmão Ribeiro, que me levaram até a sala onde Peter, sonolento, já estava sendo tratado. Ao seu lado, a enfermeira Rosa era só dedicação.
Olhava ansiosamente para a porta, querendo que viessem logo os meus amigos Hilário, Sara, Carina e Olegário, mas nada deles aparecerem. Sinaro me chamou para que me dirigisse à cabine 80, onde o doutor Paulino me esperava. Para lá eu fui. Ele me indicou uma cadeira e me acomodei. Recebi uma corrente magnética, reajustando meus centros de força. Era uma sensação gostosa. Eu parecia flutuar, tal a vibração da cabine. Estava quase a dormir, quando fui convidado a me levantar e dar a vez a Hilário. Egoísta. Só você deseja tomar banho de paz, é? Egoísta é você, que não me deixa ficar mais tempo nesse pedaço do céu. Paulino sorriu diante da nossa brincadeira. Saí de olhos fechados, passando por Olegário, Sara e Carina. Olegário postou-se à minha frente, dizendo: Luiz, deixe de brincadeira e vá à sala mediúnica. Logo estaremos lá. Continuei de olhos fechados. Está bem, chefe, está bem. Dando de encontro com Sinaro, que carinhosamente me advertiu. Cuidado, Sérgio. Melhor seria se abrisse os olhos. Se você gosta de andar de olhos cerrados, por que não faz uns exercícios mediúnicos de vidência? Mesmo cerrando os olhos, estará enxergando tudo ao seu redor. Perdoe-me, irmão. Sou mesmo um desastrado. Perdoe-me. Inclinei-me beijando-lhe a mão em reverência. Que Deus o abençoe, querido irmão. Olhei para trás e meu grupo sorria. Cumprimentei-os encabulado. Até já, companheiros. E me dirigi à sala mediúnica. Colocado em uma cabine especial, reencontrei Peter deitado em uma cama protegida por grandes grades magnéticas. Na sala havia 6 cabines, todas com aidéticos. Em cada um deles, a doença se desenvolvera de maneira diferente. Uns, completamente loucos, gritavam proferindo blasfêmias. Outros apenas sofriam em silêncio. Logo em seguida, o restante do grupo chegou à sala. Brinquei com Hilário. Como vocês demoraram, hein? Deviam estar sujíssimos. O que fizeram de errado? Engraçadinho, falou Sara. Silenciamos porque iam ter início os trabalhos. A luz violeta banhou toda a sala. Além dessa tonalidade, várias outras cores foram energizando o ambiente, bem como o grupo mediúnico, chegando até a cor de prata. Acesas as lâmpadas que pairavam sobre a mesa, delas partiam outras lâmpadas que os aplicadores usavam nas cabines. Os médiuns emitiam mentalmente a luz azul, que envolvia os doentes. Sobre a mesa acendiam-se e apagavam-se luzes, conforme a necessidade dos enfermos. Percebi que em Peter os aplicadores tiveram o cuidado de expulsar as bactérias da circulação, fazendo uma filtragem através dos rins. O perispírito dele recebia um tratamento especial. As herpes que deformavam sua pele eram mais visíveis nos seus órgãos internos. Notamos a luta dos médicos para retirar as toxinas da parte gástrica. Com a doença, Peter ingerira toda espécie de medicamento, inclusive garrafada. Os aplicadores projetaram sobre ele luz verde e depois azul, por último, cor rosa forte, sobre a circulação hepática. Notamos que essa cor foi cauterizando não só a circulação hepática, como a renal. Enquanto isso, os médiuns doadores, em total silêncio, continuavam fornecendo seus fluidos para que os médicos espirituais operassem. Peter já está bem melhor, foi retirado, assim como os outros. Aquele grupo de médiuns foi assistido por seu mentor espiritual. Retiramo-nos com a certeza de que o centro espírita, que não conscientizar seus médiuns de que a mediunidade não é doença, e sim trabalho, ficará no meio da estrada, porque só permanecerão as casas espíritas que colocarem a verdade face a face, rejeitando 9 verdades, a aceitar uma só mentira.
Essa única mentira pode vir num único nome de espírito respeitável que algum dos seus médiuns venha dizer que recebe. A casa deve fazer os médiuns tomarem cuidado com o nome dos espíritos, e para não serem iludidos, vamos buscar a lição em O Livro dos Espíritos, Introdução, parte 11. Esquisito é acreditarem que só se fale de espíritos de personalidades conhecidas e perguntarem por que são eles os únicos a se manifestarem. Se o grupo estudar o Livro dos Espíritos, como nos ensina o irmão Lázaro José, dificilmente cairá em ridículo, porque não poderá pretextar ignorância de que a verdade é um sol, que nem os fanáticos religiosos irão apagar. Era hora de descansar, porém antes quis dar uma chegada até um grupo numa casa espírita, onde se estudava o Livro dos Espíritos, de uma maneira fácil de ser compreendida. Lá chegando, sentei-me à mesa com os alunos e aguardei a aula que transmitirei para vocês. Primeiro ocorreu a abertura dos trabalhos. Logo depois, Lázaro José, através da médium, falou que sem estudar a introdução, jamais entenderemos o Livro dos Espíritos, elucidando sobre os marcadores dos diversos capítulos, ensinando como se fosse um pai amoroso. Muitos podem julgar exagero de Lázaro, mas o seu método é ótimo para o aprendiz. A maioria dos frequentadores de uma casa espírita não tem conhecimento das obras básicas, ou relegam sempre para depois o aprendizado. Estudavam o item 9 da introdução. Dizem, então, que se não há fraude, pode haver ilusão de ambos os lados. Em boa lógica, a qualidade das testemunhas é de alguma importância. Ora, é aqui o caso de perguntarmos se a doutrina espírita, que já conta com milhões de adeptos, só os recruta entre os ignorantes? Deste trecho da introdução, o grupo seguiu em busca de esclarecimentos no belo livro O que é o Espiritismo. Acho bom o leitor buscar esse pequeno livro da doutrina e se deliciar com os ensinamentos de Allan Kardec. Veja o que fala o visitante no primeiro diálogo. Confesso-vos, caro Senhor, que a minha razão recusa-se em admitir a realidade dos fenômenos estranhos atribuídos aos espíritos, persuadido que estou de estes não terem senão uma existência imaginária. Entretanto, eu me curvaria diante da evidência, se disso tivesse provas incontestáveis. Por isso desejo merecer-vos a permissão de assistir somente a uma ou duas experiências, para não ser indiscreto, a fim de me convencer, caso seja possível. Eis a resposta de Allan Kardec. Desde que a vossa razão repele o que nós consideramos irrecusável, vós a credes superior às de todos quantos não compartilham de vossas opiniões. Longe de mim o pensamento de duvidar do vosso talento e a pretensão de supor minha inteligência superior à vossa. Admiti, pois, que eu esteja iludido. É a vossa razão quem vô-la diz, e não falemos mais nisso. Assim, prosseguiu o estudo da doutrina espírita. Allan Kardec dando uma lição de humildade. Quando o crítico pergunta, não procurais fazer prosélitos? E a resposta, para que buscarmos fazer-nos prosélitos, quando não o quereis ser? Não pretendo forçar convicção alguma, quando encontro pessoas que sinceramente desejam instruir-se e dão-me a honra de pedir-me esclarecimentos. Folgo e cumpro o meu dever, respondendo-lhes nos limites dos meus conhecimentos. Quanto aos antagonistas, porém, que, como vós, têm convicções arraigadas, não tento um passo para delas arredá-los. Atento a que é grande o número dos que se mostram bem dispostos, para que possamos perder o nosso tempo com aqueles que não o estão. Estou certo de que, diante dos fatos, a convicção há de vir, mais tarde ou mais cedo,
e que os incrédulos hão de ser arrastados pela torrente. Por ora, alguns partidários de mais ou menos nada alteram na pesagem, pelo que nunca me vereis incomodado para atrair as nossas ideias, aqueles que, como vós, sabem as razões que têm para fugir delas. Veio ao meu pensamento o que ultimamente tenho visto. Muitos espíritas usando o fermento do ataque, da desmoralização, enfim, brigando a pretexto de defender Kardec. Nesse pequeno grande livro, o codificador dá a cada homem uma excelente lição de espírito missionário. Somente os imperfeitos brigam, por encontrar tempo para fazê-lo. Os justos respondem como Kardec, não tentam um passo para deles arredá-los. O grupo foi buscando outras páginas esclarecedoras de o que é o Espiritismo. Ao término da aula, perguntei a Lázaro: Irmão, o que faço para oferecer aos meus leitores, principalmente aos médiuns iniciantes, a elucidação sobre o perigo do ridículo? Pois ultimamente os médiuns só desejam receber Emmanuel, André Luiz, Sheila, Francisco de Assis, Jesus, Maria, e o pior é que encontram irmãos que acreditam neles. O médium tem por dever buscar uma casa espírita, Luiz Sérgio. E esta, por sua vez, deve ter um grupo onde se estudam as obras básicas para o esclarecimento de cada adepto. Mas, irmão, muitos julgam difícil estudar o livro dos Espíritos. Primeiro, o dirigente precisa ensinar o médium iniciante a manusear o livro dos Espíritos, pois é através dele que aprendemos a buscar toda a obra básica. Esse assunto encontramos na introdução, no item 12. Um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é que os espíritos inferiores muitas vezes usurpam nomes conhecidos e respeitados. Como podemos reconhecê-los? Simplesmente buscando a resposta em O Livro dos Médiuns. Capítulo 24. Da identidade dos espíritos. Provas possíveis de identidade. Modo de se distinguirem os bons dos maus espíritos. Questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Se um médium passar por um grupo sério, onde estudamos a raiz da doutrina e não só saboreamos os frutos dessa árvore, ele jamais usará um nome famoso, sem ter certeza que seja verdadeira a mensagem. Irmão, terminada a introdução, esse grupo poderá iniciar a primeira parte? Não. Voltaremos a estudar a introdução, agora com mais conhecimento do que quando iniciamos. E o grupo não se cansará? Não, se o dirigente encarnado não fugir do assunto. Se ele acatar as instruções dos mentores, a aula será muito proveitosa. Abracei Lázaro, José e saí contente. Tenho fé de que muitos centros espíritas vão se cuidar. Não são os nomes respeitáveis que tornam bela uma mensagem, e sim o conteúdo da mesma. Ia tão distraído que quase tropecei em Hilário. Pedi desculpas e ele me disse: Vamos até a casa de Fernando? Ele hoje sofrerá uma parada cardíaca. Posso chegar até a câmara de passe? Preciso fortalecer-me. Até já. Encontrar-nos-emos no chalé da saída. Está bem. Dirigi-me à cabine magnética e lá fiquei. Penso que até dormi. Quando acordei, senti redobrada vontade de trabalhar. Quase saí correndo. Calma, amigo, a pressa é inimiga do homem. Querida, que saudade! Era Karina, que me levou até os outros, que estavam à nossa espera. Partimos para a residência de Fernando, uma luxuosa casa com piscina, quadra de tênis, campo de futebol, boate, sauna, enfim, a casa que qualquer encarnado gostaria de ter. Tudo parecia correr normalmente. Fernando tinha 3 filhos, uma bela esposa, enfim, vivia despreocupadamente no trabalho e nas festas sociais. Jamais pensava em morte. Praticava esporte, divertia-se, aparentando ser um homem cheio de saúde. Mas naquele dia,
ele subitamente sentiu uma forte dor no peito, caindo sobre a mesa do café. A esposa não acreditava no que lhe dizia o médico. Seu marido está morto. Os amigos não compreendiam como podia um homem de 35 anos morrer tão cedo. Nós, ao lado de Fernando, presenciamos o grupo a fazer separação espírito-matéria. Fiquei bastante preocupado, pois Fernando não saía de perto do corpo físico. Julgava estar sonhando e gritava sem parar. Sara aproximou-se, aplicando-lhe passes, mas ele insistia em querer voltar ao seu corpo. Seu avô, Rogério, que lá se encontrava, disse-lhe: Fernando, acalme-se. A verdade, por mais dolorida que seja, é melhor do que o medo de enfrentá-la. Mas vovô, por que morri? Por quê? E os meus filhos? E a Heleninha? O que será deles? Fernando, você não foi o primeiro nem será o último. O mal dos encarnados é que não gostam de falar de desencarne. Fernando desmaiou nos braços do avô e este, ajudado pelo grupo, o encaminhou para o pronto-socorro espiritual. Quando acordou, apesar de debilitado, saiu correndo atrás do seu físico. Constatamos com pesar que Fernando era materialista. Sua fortuna era o que importava. Tanto que durante o velório, mesmo sendo protegido por parentes e pelos técnicos da espiritualidade, só pensava na matéria, ressaltando o que tinha em dinheiro e ações. Os amigos lhe lamentavam a morte e ele chorava quando alguém dizia: coitado, tão jovem, tão rico e morto tão cedo. Foi um horror a noite em que seu corpo estava sendo velado. Ele se deitava sobre o físico, tentando dominar novamente aquela veste estragada. Pedi permissão ao Olegário e me aproximei de Fernando. Amigo, agora vamos embora. Deixe seus familiares enterrarem seu corpo. Quem é você? Perguntou demonstrando desprezo no olhar. Sou um irmão que deseja ajudá-lo. Não preciso de ajuda. A única coisa que quero é fazer voltar ao corpo, voltar à vida. É o mesmo que desejar subir aos céus. Caia na real, Fernando, e procure ajuda. Na hora em que seu corpo descer à sepultura, será terrível para você. Quem é você? Por que está aqui? Não percebe que os que estão aqui são todos meus amigos? Sabe, Fernando, o mal do homem é nada saber sobre a morte. E quando ela chega, vem junto o sofrimento. Obrigado. Por favor, nada de conselhos. Voltei para junto dos meus amigos. Sérgio, como Fernando é duro, não é? Observou Sara. Duro e grosso, exclamei concluindo. O Olegário me olhou com um olhar de pai bravo, mas eu estava satisfeito. Que homem difícil era Fernando. Na hora do sepultamento, quando o caixão desceu à terra, agarrou-se nele, gritando que não queria que lhe enterrassem o corpo atlético, e fez mais alarde ainda quando todos foram embora. Mais uma vez, cheguei perto dele, mas com o ódio que se apossara de seu espírito, me pôs a correr. Fernando aprontava ali no cemitério. O Olegário aproximou-se e, com sua força espiritual, o dominou. Dali saiu, deitado na maca, adormecido. Para onde será levado? Perguntei. Para a casa transitória. Quantos dias ficará adormecido? Uns 3 dias serão suficientes para se refazer do susto. Olegário, podemos ficar com Fernando? Podem sim. Permanecemos ao lado daquele homem desesperado. Ao despertar, pulou da cama, porém, Mara o segurou. Onde vai, irmão? Vou para casa. Nem sei por que estou aqui. Enquanto Mara segurava Fernando, entrou Constância. Fernando fixou-a com um olhar irônico. O que faz aqui? Quero ajudá-lo. Mas por que me ajudar? Porque trabalho para Jesus. Continua com sua idiotice. Deixe-me em paz. Irmão Fernando, o mundo espiritual é lindo. Calma, Constância. Depois eu não sou irmão de pobre. Já esqueceu sua condição inferior? Constância nada respondeu.
Aproximando-se de Fernando, aplicou-lhe uma injeção que logo o adormeceu. Quem é Constância, Argui? É um esteio da família de Fernando. Foi ela quem o criou, e também a seus irmãos. Quando cuidava dos filhos de Fernando, desencarnou com problemas respiratórios. Para Fernando foi duro ver a antiga babá iluminada de luz e de paz. Ela ficou ali, velando carinhosamente o sono de Fernando. Vai ajudá-lo? Perguntei. Sim, Luiz. Pretendo ajudá-lo. Ele não tem culpa de ser assim. Os pais eram muito ricos e lhe deram todo o conforto, mas jamais trataram de religião naquele lar. Para eles, doença, morte, pobreza, tudo isso era assunto de doidos. Eles eram bons para você? Eram da maneira deles, pagavam-me bem, só isso. Mas não foi você quem os criou? Sim, mas para as crianças, a babá é apenas a babá. Agora eu os amo como filhos, principalmente o Fernando. Pudemos ouvir o diálogo entre Fernando e Constância, quando ele despertou. Bah, o que você faz aqui? Cuido de algumas crianças. Você gosta daqui? Sim, pois estou servindo ao meu Deus. Onde você mora? Moro na Colônia Azul, mas também dou assistência em outras colônias. Como pode ser isso se você era quase analfabeta? Engana-se, Fernando. Não sou tão burra como o menino pensa. Estudei o primeiro grau completo e quando seus pais foram para o Canadá, eu fui com eles. Mas não foi esse conhecimento que me ofertou o direito ao trabalho. Foi esse relicário, e apontou para o coração. Fernando abraçou-a e falou: Ajude-me, Bá. Preciso falar com Heleninha, não posso deixá-los como deixei. Logo que você melhorar, vou levá-lo até os seus filhos. Aproximei-me de Constância e falei, intervindo: Quero ir junto. Como não, Luiz? Terei prazer em vê-lo ao nosso lado. Logo estávamos na casa de Fernando. Tomado pela emoção, chorou quando sentou em sua poltrona preferida, depois em sua cama, e desejou ser ouvido por Guilherme. Meu grupo acompanhava tudo em silêncio, observando seu retorno ao lar. Fernando dava escândalo sobre escândalo, enciumado pelo fato da família estar vendendo tudo e fazendo a reforma da casa, dos móveis. Heleninha quase esquecera Fernando, afinal, já se passara um mês. Ela havia sido educada achando os religiosos loucos, e muito vaidosa considerava o dinheiro a razão da sua vida. A bela mulher, coberta de joias, roupas caras, pensava que o corpo que lhe vestia a alma fosse eterno. Nem a saudade nem a dor levaram-na a buscar a verdade. Fernando, furioso, gritava junto dela, na intenção de ser ouvido. Ouvimos a mãe de Heleninha alertá-la sobre a missa de mês, e ela, virando-se, falou: Mãe, Fernando nunca gostou de padre, por que vou gastar dinheiro com isso? Filha, é o mínimo que podemos fazer por ele. O filho se aproximou. Já tratei dos passaportes, mãe. Espero que possamos partir para a Europa imediatamente. Pretendo esquecer essa terrível dor da ausência do papai. É mesmo? Choramingou Heleninha. Sua falsa, dizia Fernando. Seu mentor espiritual interveio. Irmão, chega de criancice. Você já não pertence a esse mundo. Vamos deixá-lo. Nele só o sofrimento colhemos. Sua família somente lhe guarda a lembrança. Nada mais você pode pedir, enquanto que na espiritualidade um novo mundo o aguarda. Nesse momento, lhe faço o convite. Está em suas mãos aceitá-lo ou não. Não temos tempo de ficar assistindo às cenas familiares, por sinal bastante desagradáveis. Olhe como está o seu belo terno italiano, a gravata francesa, os sapatos finos. Toda a sua roupa está maltratada, está ficando vestido de andrajos. Fernando parou para se autoanalisar. E qual não foi sua surpresa quando percebeu que estava há um mês vestido daquela maneira? Saiu da sala em direção ao seu quarto, onde um closet de 10 portas era o paraíso do consumo. Tirou do cabide
1, 2, 3, 4 roupas para escolher, assim como meias e sapatos. Entretanto, por mais que fizesse, elas não chegavam ao seu corpo perispiritual. A matéria das roupas repelia seu novo corpo. Instintivamente, quando ele passava a camisa pela cabeça, ela vinha ao chão. Confesso que não pude conter o riso. Sara segurou-me o braço, advertindo-me. Mas que era engraçado, isso era. Principalmente quando pensei. E se alguém entrasse agora e visse as camisas suspensas no ar? Como Fernando conseguiu tirar as roupas dos cabides? Perguntei ao Olegário. Pela força magnética de Heleninha e das outras pessoas da casa. De repente, Heleninha entrou no quarto e começou a gritar. Moema, Moema! Quem se atreveu a mexer nas roupas do Fernando? Já lhe disse que não vou dá-las a pobre nenhum. São roupas caríssimas, todas importadas. Fernando detestava os artigos nacionais. Senhora, eu jamais toquei numa só peça de roupa do doutor, disse Moema, entrando no quarto. Mas então quem foi? A mãe de Heleninha se benzia. Não sei não, minha filha, mas dizem que os mortos assustam os vivos. Que nada. Quem morre torna-se pó. Hoje, Fernando é apenas um gás composto à atmosfera da Terra. Diante de tanta coisa que não podia compreender, chorava e me aproximei dele. Irmão, vamos embora. Deus espera por nós. Ele se levantou mansamente. Parecia que ia nos seguir, mas, para nossa surpresa, quando se aproximou de Moema, essa começou a falar grosso, xingando Heleninha e sua mãe. Estas apavoradas não sabiam o que fazer. O Olegário, muito rápido, aplicava passes em Fernando. Mas ele, indiferente a tudo, soltava impropérios e a coitada da Moema não encontrava forças para detê-lo. Heleninha correu, mas Moema barrou-lhe os passos. A cena era dramática e cômica ao mesmo instante, mas pouco demorou. O Olegário colocou a mão sobre a fronte de Moema e essa caiu desmaiada. Prestamos assistência à moça, enquanto Fernando relutava em sair da casa, principalmente agora que ele descobrira que Moema poderia ser-lhe útil. Quando Moema recuperou-se do desmaio, Heleninha lhe falou. Não gostei da sua atitude, querendo se passar por Fernando. Hoje mesmo lhe darei as contas. Mas, senhora, perdoe-me. Estou desenvolvendo a mediunidade, por isso aconteceu do doutor me pegar. Não acredito. Gosto muito de você, mas não posso ficar com uma maluca em casa. Aproximei-me de Heleninha e lhe disse umas verdades. Ela parou para meditar. Depois lhe falei o que pretendia. Fui saindo do quarto. Leve-me com você, disse Fernando, segurando-me o braço. Como não, amigo? Vamos embora. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Sua família é mais feliz em julgar você morto do que vivo. Os outros ali ficaram, tentando ajudar Moema e Heleninha. Ganhamos o jardim. Fernando olhava aquilo tudo. Quadra de tênis, campo de futebol, piscina, sala de jogos, sala de ginástica, enfim, o conforto de todo homem sonha, mas que não pertencia mais a ele. Vamos, Fernando, vamos embora, basta de sofrer. Não, não quero ir ainda, deixe-me olhar tudo o que construí e que terei de esquecer. Foi até o pomar, onde 2 jardineiros prestavam serviço. Falou com os 2. José, como vai? Coloque adubo nas macieiras. Antônio, o canil precisa ser reforçado. Pensei, coitado, falando ao vento. Mas, para surpresa minha, os 2 obedeceram. Preciso colocar adubo nas macieiras, disse José. Vou reforçar o canil, completou Antônio. Fernando ficou muito contente. Virando-se para mim, apressou-se a declarar. Sinto muito, amigo, mas ficarei morando com José e Antônio. Eles podem conversar comigo. Sentei-me batendo com as mãos nas pernas. Não, pelo amor de Deus, não comece tudo de novo. Por que eu não posso ficar em minha casa? Seu mentor foi quem lhe esclareceu. Simplesmente porque o irmão não pertence mais a esse plano de vida. Olhe o seu corpo. Há pouco nem a roupa conseguiu trocar.
Fernando baixou os olhos ao quebrado. Levem-me para o inferno, já que isso é o que vocês querem. Deixe de ser bobo. O que queremos é a sua paz. Ele me olhou, como a dizer: que paz é essa que me separa da minha família? Nada mais precisamos fazer, Fernando. Fernando estava sendo levado para o plano espiritual. Ao chegarmos, despedimos-nos e eu lhe desejei muita paz. Ele me abraçou forte. Venha sempre me visitar. Preciso da sua ajuda. Não fique triste. Amanhã mesmo estaremos aqui para levá-lo a buscar trabalho. Observei suas vestes amarrotadas, já gastas, e pensei: bendita moeda do amor que podemos usar em qualquer plano. O que vão fazer com ele? Perguntei a Karina. Dar-lhe um banho e equilibrá-lo um pouco. Saímos para a Universidade Maria de Nazaré, aprontando-nos para as delícias do meu outro mundo. O salão estava vazio. Aproveitei para orar, agradecendo pelo mundo onde vivo. Não demorou a ter início as aulas no painel. E vi Jesus Cristo surgir na sua majestade. Depois do batismo, ele se refugiou no deserto. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Painel Mateus, capítulo 4, versículo 1 a 11. Resposta: no batismo, Deus apresenta Jesus como seu filho a João Batista e a multidão que ali se encontrava. Depois, no deserto, Jesus buscou forças magnéticas para a longa caminhada evangélica, aproveitando para elucidar os homens sobre os perigos da gula, da avareza e da soberba. Nesta passagem, Jesus diz ao homem que não só de pão ele vive. Quando diz pão, refere-se a todos os bens temporais, que nas estruturas sociais é necessário acautelar-se de tudo o que certas utilidades materiais podem oferecer ao homem, mas que podem opor-se-lhe ao caráter e proveito espiritual. Dali Jesus voltou a Galiléia, e tendo ouvido que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. Mateus, capítulo 4, versículo 12 a 17. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Neftali, para que se cumprisse o que tinha sido anunciado pelo profeta Isaías, quando disse: terra de Zebulon, terra de Neftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Resposta: Jesus inicia sua peregrinação com a chamada dos primeiros apóstolos. Nesse capítulo, ele mostra aos homens a necessidade de se cercar de amigos. Nenhuma obra se completa sem a união de muitos. Jesus busca seus primeiros apóstolos e junto a eles recita o mais belo poema, o Sermão do Monte, o compêndio da doutrina cristã.